Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre processos. Os processos da vida pelos quais todos nós já passamos, estamos passando ou ainda iremos passar. Em um vídeo outro dia eu sugeri que nós devemos nos apaixonar pelo nosso processo. E uma seguidora comentou: difícil é apaixonar-se pelo processo. Confesso que à primeira vista essa expressão pode soar muito forte, mas fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar, te ajudar a refletir e a enxergar o seu processo de uma forma diferente, de uma forma mais leve. E o mais importante, vou te ensinar os comportamentos que você deve ter para não morrer no meio do processo. É preciso suportar o processo para viver o propósito. O Senhor não quer que você nade até se cansar e morra na praia. Ele quer que você desfrute de tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo que o Senhor tem para nós já está preparado. Nós é que muitas vezes não estamos prontos. E o processo vai fazer exatamente isso, nos preparar para viver a bênção, a promessa, o propósito. Vamos lá? A nossa reflexão será pautada nos personagens da Bíblia e nós os dividiremos em 3 categorias. Os que não viveram o propósito, pois não souberam lidar com o processo. Os que viveram a promessa, mas ficaram de alguma forma marcados negativamente, pois tentaram dar um jeitinho, meio que forçaram o Senhor a entregá-los à bênção antes do tempo. E os que viveram o seu propósito, pois souberam aproveitar o tempo e tiveram decisões e comportamentos sábios que os levaram a viver plenamente a sua promessa. Mas antes de contar para vocês quais são esses personagens bíblicos, eu quero fazer algumas considerações sobre os processos e por quais motivos o Senhor nos faz passar por eles. Número 1, o processo serve para forjar o nosso caráter e nossa identidade, para que nós não sejamos corrompidos ao receber a bênção e para que nós não nos esqueçamos que tudo que nós temos vem do Senhor. Número 2, o processo é uma fase de treinamento, para que nós possamos adquirir as habilidades que serão necessárias para viver o nosso propósito. Decida aprender tudo o que você precisa durante esse processo, mesmo que no momento você não saiba para que servirão essas novas habilidades. Número 3, aceite que o processo é inevitável. Você não deixará de passar por processo só porque você não quer ou não aceita, mas a sua resistência pode atrasar você a passar para o próximo nível e suas atitudes determinarão se você terá um resultado positivo ou negativo. E número 4, desista de entender por completo o processo. Tem coisas que você vai passar que você não vai entender por completo durante o tempo que você estiver passando pelo processo. E tem coisas que você não vai entender nem depois do processo. Você não vai entender porque teve que passar por determinadas situações, porque teve que viver determinadas coisas. Mas decida uma coisa, decida confiar no amor de Deus. Decida confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e são chamados segundo o seu propósito. E quais são os personagens bíblicos que herdaram ou não a promessa, que viveram ou não o propósito? Na categoria dos que não viveram o propósito está o povo de Israel, que foi tirado do Egito. Quando o Senhor direcionou Moisés a libertar o povo do Egito, ele já falou para que ele não os levasse pelo caminho mais curto, porque ele sabia que muito havia de ser trabalhado na mentalidade daquele povo. Veja bem, a promessa já estava preparada, que era fazer o povo entrar na terra que mana leite e mel, mas o povo é que não estava preparado. Era preciso um processo para ser trabalhado a fé daquele povo, a mentalidade. Mesmo libertos do cativeiro no Egito, eles mantinham uma mentalidade de escravos. Nas primeiras dificuldades, nas primeiras dores, eles se rebelavam contra Moisés, se rebelavam contra o Senhor, sentiam saudade do Egito. Veja bem, no Egito, apesar de toda a fartura, eles eram escravos. E no deserto, apesar de todas as dificuldades, eles eram livres, estavam sendo protegidos pelo Senhor, estavam sendo sustentados pela sua graça. Mas eles não tinham raízes firmes no Senhor, a fé deles ainda não estava fortalecida, a mentalidade daquele povo ainda não havia mudado. Consegue entender por que é necessário passar pelo processo? Consegue entender que não é o Senhor quem não nos quer dar coisas? Muitas vezes nós é que não estamos preparados
para receber o que o Senhor tem para nós. E todo aquele povo, com exceção de Josué e Caleb, não herdou, não entrou na terra prometida, não viveram o propósito. Porque, como eu disse, as nossas atitudes, os nossos comportamentos determinam se nós vamos viver ou não o propósito. E aquele povo era rebelde, aquele povo se rebelava constantemente contra o Senhor. E foram atrasando o processo deles. O Senhor foi fazendo com que aquele povo fosse andando em círculos ali no deserto, andando em círculos. O Senhor foi tentando trabalhar, mas não foi possível. Com exceção de Josué e Caleb, aquele povo não conseguiu viver o propósito, não conseguiu herdar a promessa por causa dos comportamentos negativos que eles tiveram. Eles não aproveitaram aquele tempo do processo para aprender as habilidades que eles precisavam, para poder fortalecer a fé, para poder mudar a sua mentalidade. Eles só ficavam focados no passado, na escassez, e não conseguiram enxergar as promessas que o Senhor tinha para eles, não conseguiam enxergar que todas as coisas que eles estavam vivendo estavam cooperando para o que o Senhor tinha para eles. Então, nessa primeira categoria dos que não viveram o propósito, está o povo de Israel, como eu disse, com exceção de Josué e Caleb. E na categoria dos que viveram a promessa, mas ficaram marcados negativamente de alguma forma, nós podemos citar em primeiro lugar o filho pródigo, que foi até seu pai antes do tempo, antes da época certa de receber a herança, e pediu: dá-me a parte que me cabe da herança. E o seu pai, mesmo sabendo que não era a hora, mas como o filho estava insistindo, concedeu o pedido, deu a ele a parte da herança, e ele saiu para o mundo a gastar dissolutamente aquela herança. Ele gastou tudo e precisou se alimentar até de alimentos, de porcos, até cair em si e ver que havia feito uma besteira, que não havia esperado o tempo certo, que não havia agido da maneira correta. Veja bem, nós não podemos forçar o Senhor a nos dar as coisas. Muitas vezes nós achamos que está demorando, nós achamos que nós sabemos a hora certa, nós pensamos que nós já estamos prontos, mas se o Senhor ainda não te deu, é porque ainda não é a hora. Não tente forçar o Senhor a dar algo a você que você ainda não está preparado para receber. Se você ficar insistindo demais, o Senhor vai permitir você viver, mas tenha certeza, você será marcado negativamente, porque você ainda não está preparado, ainda não é o tempo. Não pense que o Senhor está atrasado, não pense que o Senhor é ruim, que Ele não quer te dar as coisas. Decida ser obediente, decida ser paciente, a esperar o tempo do Senhor. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, a tua palavra nos diz isso. Ele sabe o tempo exato de nos conceder algo, de nos levar para algum lugar. E o outro exemplo de pessoas que viveram a promessa, mas ficaram marcadas negativamente, é a Sara. O Senhor havia prometido a ela e a Abraão que os daria um filho e ele seria o filho da promessa. Mas com o passar do tempo, como nada acontecia, Sara pensou que precisava dar uma mãozinha para o Senhor, que precisava de uma ajudinha. Ela não confiou no Deus soberano, no Deus que pode todas as coisas, no Deus que sabe exatamente a hora de fazer tudo acontecer. E naquela ansiedade dela em querer ajudar o Senhor de alguma forma, ela pediu que seu marido se deitasse com a sua escrava, Agar. E ela concebeu um filho para Abraão. Só que não era ele que seria o filho da promessa. E ela teve um transtorno depois disso, porque ela não conseguia gerar e a escrava tinha gerado e havia toda aquela rivalidade ali. E dessa desobediência, dessa ansiedade, dessa coisa da Sara passar na frente do Senhor e tentar dar um jeitinho, surgiram duas nações, né? Uma de Ismael e outra de Isaac. Isaac, o filho da promessa, o que o Senhor havia prometido. Mas como Sara não soube esperar, eles ficaram marcados negativamente por essa situação. O Senhor viu o que estava sendo feito, viu que ela estava passando o carro na frente dos bois, viu que ela estava passando na frente dele, mas não falou nada, deixou. Porque o nosso Deus, Ele nos dá livre-arbítrio. Se nós perguntarmos a Ele
a direção, o tempo, se nós confiarmos no amor dele, nós viveremos plenamente as suas promessas na nossa vida. Mas se nós formos ansiosos, se nós formos filhos insistentes e teimosos, o Senhor vai deixar que a gente se estrepe, vai deixar que a gente crie confusão para nós mesmos. E depois nós teremos que lidar com as consequências das nossas escolhas. Ele é um pai que disciplina, ele é um pai que ama, e ele é um pai que também muitas vezes vai deixar você fazer aquilo que você está querendo fazer, quando você acha que, não, pera Deus, você está demorando, não é dessa forma, não é, deixa eu te dar um jeitinho. Pessoal, o Senhor não precisa da nossa ajuda. O Senhor é soberano, Ele pode todas as coisas. E como eu já disse, quando você achar que está demorando para o Senhor te conceder algo, não pense que é o Senhor que está demorando. Comece a analisar as suas atitudes, se é você quem não está preparado ainda. Como eu disse, aprenda as habilidades, aprenda a confiar no Senhor, a descansar no amor dEle, aprenda a exercer a sua fé, a fortalecer a sua fé, esperar no tempo perfeito do Senhor, para você não trazer consequências negativas para a sua vida. E na categoria dos que viveram plenamente seu propósito, em primeiro lugar eu cito o rei Davi. Ele foi ungido rei ainda jovenzinho pelo profeta Samuel, mas entre o tempo dele ser ungido rei e o tempo de ele realmente assumir o trono, se passaram muitos anos. E durante esse tempo, Davi foi fazendo aquilo que o Senhor o capacitava para fazer. Davi já começou a trabalhar com o rei Saul, fazendo entradas e saídas com o exército. E à medida que o tempo foi passando, ele foi aprendendo as habilidades que ele precisava, até se destacar tanto a ponto de o rei Saul começar a persegui-lo por inveja. Davi poderia pensar, já que eu já fui ungido rei mesmo e estou sendo perseguido, esse rei está me dando motivos para que eu o mate. O rei Saul queria matar o rei Davi, e Davi teve várias oportunidades de matar o rei Saul, mas ele não o fez. Certa vez ele declarou: ai de mim de tocar no ungido, longe de mim de tocar no ungido do Senhor. Ora, Davi também era ungido do Senhor, mas Davi sabia exatamente que se o Senhor ainda não o havia colocado no trono, é porque ainda não havia chegado o tempo que o Senhor determinou. Davi teve sabedoria, ele não passou na frente do Senhor, ele não quis acelerar o processo. E no momento certo, no momento que foi determinado pelo Senhor, o próprio Senhor tirou a vida do rei Saul e Davi assumiu o trono. Não precisa, pessoal, acelerar as coisas, não precisa querer dar uma mãozinha para o Senhor. Isso só vai nos atrasar, isso vai fazer a gente andar em círculo, fazer a gente sofrer consequências que a gente não precisaria sofrer se a gente simplesmente descansasse no Senhor. E Davi soube exatamente como fazer isso. Ele não adiantou as coisas, ele esperou o tempo perfeito do Senhor. E no tempo certo, ele assumiu o trono e reinou sobre Israel. E o outro exemplo de pessoas que viveram plenamente seu propósito, eu cito o José do Egito. Ele, quando morava com seus pais ainda muito jovem, recebeu a visão do Senhor de que ele iria governar. Mas após isso ele passou por várias injustiças, foi traído pelo irmão, vendido como escravo lá para o Egito. E José teve comportamentos fantásticos, teve muita sabedoria, muita firmeza naquilo que o Senhor havia mostrado a ele. Ele não se corrompeu. E José aprendeu, ele soube aproveitar o tempo para aprender todas as habilidades que ele precisava. Ele sabia que iria precisar de habilidades e ele soube fazer o tempo trabalhar em seu favor. Quando ele estava na casa de Potifar, ele administrava tudo ali, governava tudo ali na casa de Potifar. Potifar confiava nele, ele era uma pessoa confiável, uma pessoa responsável. Ele não assumia uma postura de escravo, uma postura de rebelde contra o Senhor.
Ele havia sofrido injustiça, havia sido vendido ali pelos seus irmãos injustamente como escravo, estava ali naquela situação. Mas, ao contrário do povo de Israel, ele não tinha mentalidade de escravo. Ele era escravo, mas a mentalidade dele era de pessoa livre, de pessoa que espera no Senhor, de pessoas que sabem exatamente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós temos que descansar, nós temos que confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem, mesmo que sejam coisas duras de se viver, mesmo que sejam injustiças. Confie que o Senhor fará o mal que fizeram contra você se virar em bem. E José soube esperar esse tempo. José estava na casa de Potifar, foi injustiçado novamente quando a esposa dele quis se deitar com José. José não quis, ela o acusou de tê-la forçado, tentado forçá-la, e ele foi enviado para a prisão. E mais uma vez, José, com atitudes extremamente sábias, não assumiu postura de escravo, porque, como eu disse, a mentalidade dele era de pessoa livre e o coração dele era de pessoa que confia no Senhor e que sabe que o Senhor, independente de qualquer situação, ele está no trono, ele continua no trono. O Senhor não perde o controle. Por mais que as coisas sejam bagunçadas, parece que fugindo do nosso controle sim, mas não do controle daquele que tem a nossa vida nas suas mãos. O Senhor continuava no trono, José sabia disso. José sabia, ele poderia não entender plenamente ali o processo dele, mas ele sabia em quem ele confiava. E ali na prisão, José mantinha a postura de livre. Ele continuava governando ali, aprendendo as habilidades que ele precisava, até que ele foi levado diante do faraó. Diante do faraó, ele desvendou um sonho de faraó, né? E aquela habilidade que o Senhor havia dado para ele de interpretar sonhos, o colocou ali diante do faraó. Mas não foi essa habilidade de interpretar sonho que fez com que ele fosse bem sucedido em governar o Egito. Sabe o que o fez? O que o fez governar bem o Egito foram as habilidades que ele havia aprendido no tempo que ele governou na casa do faraó e no tempo que ele governou lá na prisão. Veja bem, viriam 7 anos de abundância e logo em seguida 7 anos de escassez. Ora, nos 7 anos de abundância, José já havia aprendido, quando ele estava na casa de Potifar, havia abundância, então ele já tinha aprendido a governar em meio à abundância. E quando ele estava preso, quando ele estava ali na prisão, no meio daqueles presos, ele aprendeu como administrar os recursos ali em meio à escassez. Porque você não imagina que na prisão, ali eles tinham alimento à vontade, recursos sobrando. Não. E José era quem governava ali. Então, quando ele estava na frente de Faraó, ele já sabia exatamente o que fazer. Quando ele foi governador, ele já sabia, ele já tinha as habilidades. Veja bem, ele poderia ter ficado aqueles anos todos reclamando, murmurando contra o Senhor, como o povo de Israel havia feito quando foi tirado do Egito. Mas ele sabia que essa atitude não o levaria a viver o seu propósito. Ao contrário do povo de Israel, que ficou rodando em círculos, reclamando contra o Senhor e que não viveu o propósito, José teve uma postura totalmente contrária. Ele aprendeu todas as habilidades que ele precisava, ele foi fiel ao Senhor, ele foi íntegro e ele viveu plenamente o seu propósito. O Senhor mostrou que ele iria governar. E ele governou não apenas o Egito. Antes disso ele já governava na casa de Potifar, ele já governava na prisão, ele já governava. Ele aprendeu todas as habilidades que ele precisava durante o processo dele. E por último, eu cito nosso amado Jesus. Nosso amado Jesus poderia ter vindo já ao mundo adulto, já poderia ter já chegado aqui no mundo, já vivendo o propósito dele, mas não. O Senhor fez passar por todo o processo ali de ser gerado, de nascer, de crescer,
de aprender as habilidades. O Senhor Jesus, apesar de ser Deus, começou o ministério dele com 30 anos. Durante 30 anos ele foi sendo trabalhado pelo Senhor, ele foi aprendendo as habilidades, ele foi se fortalecendo emocionalmente. Quando ele foi começar o ministério dele, ele já estava pronto. Ora, se até Jesus passou por um processo, esse processo de se fortalecer no Senhor, esse processo de aprender as habilidades, esse processo de aprender o momento exato das coisas acontecerem, imagina nós. Nós, às vezes, recebemos uma promessa do Senhor e no outro dia já queremos vivê-la, já achamos que estamos preparados. Mas não vamos negligenciar os processos da vida. Os processos são necessários. Eu espero que após assistir esse vídeo, você aceite melhor o seu processo, você entenda que os processos, mesmo que às vezes sejam dolorosos, eles são necessários. Eles são necessários para nos forjar, para nos fortalecer, para nos desenvolver. Se o próprio Jesus passou pelo processo, por que nós queremos não passar? Veja bem, quando o Senhor criou Adão e Eva, já colocou ali no mundo perfeito, com tudo criado, já formou Adão adulto. Adão não teve que passar pelo processo de ser gerado, de crescer. Não, o Senhor já o fez adulto, pronto. Mas o que aconteceu? Adão não havia passado por um processo, não tinha experiências ainda com o Senhor e acabou errando, acabou caindo. E com Jesus, o Senhor Deus já fez diferente. Já o fez passar por todo o processo primeiro. E o Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, ele já tinha o seu caráter forjado, já tinha a sua identidade formada no Senhor, foi cheio pelo Espírito Santo, já tinha as habilidades que ele precisava e sabia que era o momento exato de cumprir plenamente o seu propósito, e ele o cumpriu. Que nós possamos ser assim, que nós possamos entender que o processo ele é precioso, o processo é necessário, que é sinal do amor do Senhor por nós, que nós possamos usar esse tempo do processo para aprender as habilidades, que possamos enxergar como um treinamento para aprender as habilidades que nós precisamos, para aprender a fortalecer a nossa fé, a forjar a nossa identidade, o nosso caráter, para poder nos preparar para viver plenamente o propósito. Vamos crer nas promessas do Senhor. O que Ele te falou, Ele vai cumprir. Mas não queira forçar as coisas, não queira dar um jeitinho. Confie e espere no Senhor. Mas espere fazendo a sua parte. A sua parte não é forçar, não é dar jeitinho. A sua parte, como eu disse, é aprender o que você precisa aprender, é se fortalecer emocionalmente, espiritualmente, a fortalecer a sua fé e entender que todas as palavras do Senhor que Ele disse a seu respeito vão cumprir, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela faz o que te apraz, ela cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Então era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Espero que você fique em paz com o seu processo, que você tenha aprendido algo nesse vídeo e até a próxima.